O arroz é o alimento básico do japonês. De todos os arrozais que existem no Japão, cerca de 4% são plataformas. Grande parte do Japão está formada por montanhas e apenas uma pequena parte é plana. Desde os tempos antigos, as colinas foram usadas para cultivar o arroz. Calcula-se que a produção em plataformas começou perto do século VI de nossa era. O cultivo de arroz em plataformas é feito geralmente à mão e exige de 3 a 4 vezes mais esforços que em terra plana. O cultivo começa na primavera, quando há água em abundância nas montanhas. Depois do rigoroso inverno, ara-se a terra. E os campos são inundados com a água. A quantidade de plataformas de arroz diminuiu gradualmente nos últimos 30 anos. Muitos arrozais ficaram abandonados. Voluntários vieram salvar os arrozais. Na cidade de Koshoko, o movimento a favor do cultivo de arroz em plataformas está em vigor há 6 anos. Minha intenção é cultivar o arroz em plataformas como faziam as pessoas no passado. Queria que a beleza das plataformas de arroz fosse preservada para que meus filhos a conhecessem. As atividades voluntárias para preservar o cultivo de arroz nas plataformas são realizadas em mais de 20 lugares no Japão. Depois que o arroz é semeado, chega a época de chuva. A água em abundância e o sol de verão nutrem as raízes. Acho que foi muito difícil para os nossos antepassados construírem plataformas de arroz. Devemos agradecer seus esforços e transmitir às futuras gerações os métodos de cultivo tradicional deste cereal. Existem plataformas de arroz em 1000 lugares do Japão que cumprem muitas funções. Por exemplo, retém água para prevenir inundações e deslizamentos de terreno. Crê-se que essas plataformas são importantes também para preservar o meio ambiente, mantendo a riqueza do sistema ecológico para os seres vivos. Chegou a época da colheita. Os moradores da cidade adoram ver como vai mudando a paisagem das plataformas de arroz durante o decorrer do ano. Dizem que o arroz das plataformas é saboroso porque as montanhas filtram minerais nutritivos com a água do solo. Além disso, o sabor do arroz é muito melhor se for cultivado à mão. O cultivo do arroz nas plataformas deixou de ser um método viável, mas com a ajuda dos agricultores e das pessoas das cidades, poderá ser preservado para a posteridade.